torcedor santista, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para a gente falar de Santos Futebol Clube e no vídeo de hoje vamos comentar sobre o interesse de grandes clubes da Europa que já estão monitorando o garoto Ângelo, atacante de apenas 16 anos, ele que fez a sua estreia na equipe profissional do Santos diante do Fluminense quando tinha 15 anos, já está despertando interesse de outros clubes. Vamos comentar a questão de alguns valores e até mesmo quando ele pode, né, caso ele for negociado, ir para algum clube da Europa, se ele vai para um clube da Europa, se ele vai permanecer no Santos. Então fica até o final do vídeo para você ter todas essas informações. Mas antes, quero passar alguns recados importantes para você. Se você gosta de grupo no Telegram, temos um grupo só com santistas, o link está aqui na descrição. Já te convido para me seguir nas redes sociais, @NadilaLuz, no Instagram e no Twitter, sempre aviso quando tem vídeo novo aqui. E também fico o dia inteiro falando de Santos, então se você também gosta, só me seguir lá, @NadilaLuz. E o último recado, e não menos importante, para você baixar o aplicativo da OneFootball, primeiro link aqui da descrição, seleciona o Santos como a sua equipe favorita. Dessa forma, você sempre vai receber notícias do Santos, notificações de tudo que está acontecendo com o Peixe. Tem a parte também de tempo real, então se você estiver longe da televisão e não conseguir acompanhar o jogo direto da TV, você consegue saber tudo que está acontecendo no jogo. Então não perde mais tempo, baixa o aplicativo da OneFootball, tenho certeza que você não vai se arrepender e ainda vai indicar para os amigos. Agora vamos voltar ao tema do vídeo sobre essa questão, né? Ângelo está jogando muito bem no time profissional, está com personalidade e clubes da Europa já estão de olho. Então vamos falar sobre isso agora. O site Sport Witness revelou que o Liverpool estuda fazer uma proposta pelo Ângelo, de apenas 16 anos. A Gazeta Esportiva também repercutiu essa matéria e disse que, além do Liverpool, o Real Madrid também estaria monitorando esses primeiros passos do Ângelo no time profissional do Santos. E vale ressaltar que não é porque o clube fez a proposta, se acertou com o Santos, que ele vai sair agora, né? Vamos com calma também, porque só estão monitorando tanto o Liverpool como o Real Madrid, mas vamos partir do princípio que eles fizessem de fato uma proposta pelo Ângelo. O que aconteceria? Teria que esperar ele ter 18 anos para jogar na Europa. Foi o mesmo caso do Rodrigo, né? Não sei se vocês lembram, mas Santos e Real Madrid e o próprio jogador se acertaram, mas o Santos só entregou o Rodrigo quando ele completou 18 anos. Então, mesmo que Santos se acerte com algum clube da Europa, ele continuaria aqui até 2022. O contrato do Ângelo com o Santos é até 2023, uma multa de 60 milhões de euros, o que dá aproximadamente 405 milhões de reais. Muita grana, dificilmente, né, os jogadores saem pelo valor da multa, mas é uma multa considerada alta, principalmente pelos padrões aqui do futebol brasileiro. É um jogador que tem um futuro muito promissor, né? Até vou comentar daqui a pouco sobre a matéria que o Bruno Gilfrida do Globoesporte.com fez com Jorge de Andrade, que ele é gerente de futebol do Santos, e ele destacou que de fato é um jogador diferenciado. O Cuca, quando viu treinando, ficou impressionado, né? Disse que queria contar com ele na equipe profissional. O próprio Ariel Roland também, na última entrevista coletiva do jogo contra o Deportivo Lara, elogiou muito o Ângelo, que é um jogador diferente, que tem muito futuro pela frente, tá dando algumas dicas, né, pro Ângelo em termos de dribles, enfim. Então, é um jogador diferente. Se vai ser um craque, se não vai ser um craque, só o futuro vai dizer como ele vai se amadurecer, como vai ser esse desenvolvimento do Ângelo. Mas é importante que o Santos, o quanto antes, sente com o Ângelo, com os empresários, com a família dele, para traçar um plano de carreira. É importante que a gente consiga contar com prováveis ídolos, né, possíveis ídolos do Santos por mais tempo, porque é isso que faz a gente angariar novos torcedores, por exemplo, né, a mania, ou Neymar mania que teve quando o Neymar estava aqui no Santos, né, ele até ficou bastante tempo, se a gente for considerar para os modelos atuais. Então, cada vez mais os clubes da Europa vão querer tirar os nossos jogadores o mais cedo possível. Só que a gente também precisa pensar no plano de carreira. É interessante os jogadores conseguirem ser ídolos aqui no Brasil para que depois eles possam ir para a Europa, até mesmo com mais bagagem, com mais maturidade, né? Então é importante o Santos apresentar um plano de carreira para os seus meninos, né? Independente se é o Ângelo ou se é outro jogador, e obviamente não deixar para renovar em cima da hora, já começar a falar de renovação de contrato o quanto antes, né? Para que você possa se proteger de possíveis
possíveis propostas de clubes da Europa. A gente sabe como os meninos querem muito jogar na Europa e às vezes eles acabam até não pensando muito no clube formador, mas é importante o Santos se proteger em relação a isso. Vou abrir aspas aqui para o Jorge Andrade, que é gerente de futebol do Santos, que ele deu uma entrevista para o Bruno Gilfrida e falou um pouquinho desse futuro do Ângelo. Temos de acompanhar muito bem. Acompanhar no sentido comportamental. É um menino fantástico, com uma educação plena, um menino do bem, tem um comportamento para ser um grande atleta, um grande ídolo do Santos. Ele tem tudo para ser um grande jogador do futebol brasileiro. E continuou, né? Temos de ter um acompanhamento comportamental, porque realmente, jogando mais e mais vezes, vai ter mais assédio de todos. Tudo vai girar em torno dele, mas como ele tem um acompanhamento muito legal da doutora Marisa, que é advogada do Robinho, inclusive, eu não vejo problema nisso. Eu admiro ele. Então, ao que tudo indica, né, ele tem um acompanhamento tanto da empresária dele, da doutora Marisa, também da família dele. O próprio Santos deve estar dando uma estrutura para ele, porque de fato, né, você começa a ter muito holofote. O Ângelo, quando ele está em campo, quando a gente sabe que ele vai jogar, todo mundo fica querendo que a bola vá nele, para que a gente consiga observar como ele vai lidar com essa situação de jogo. Então é importantíssimo esse acompanhamento do Santos, como eu disse, plano de carreira, para que a gente saiba muito bem blindar o menino, para que também não suba na cabeça e a gente, né, acabe perdendo um possível grande jogador para o Santos e também para o futebol brasileiro. Mas o fato é que Ângelo, de apenas 16 anos, já está despertando interesse de grandes clubes da Europa. Isso, por um lado, é bom, porque mostra, né, o potencial dele. Esses clubes só estão interessados em jogadores que têm potencial, assim como o Ângelo também já tem clube observando o Caio Jorge, por exemplo. Então o Santos precisa se proteger, e se proteger é fazer um bom contrato. O quanto antes, já sentar com o jogador, sentar com a família, explicar tudo o que pensa, né, para o futuro, para a sequência da carreira dele e dar todo o suporte necessário. Vamos torcer para que o Ângelo se torne um jogador de fato importantíssimo para a história do Santos. Tem tudo para isso, e o mais importante que eu enxergo, né? A gente quer muito ver o Ângelo jogar o quanto antes, né? Cada vez mais, jogando mais, ser titular, mas ele joga a posição do Marinho, né? Se a gente for levar em consideração isso. E por um certo lado é bom, porque ele não fica com aquela responsabilidade dele ser o cara que vai decidir. Ele tem o Marinho, que hoje é o titular da posição, mas quando o Marinho não jogar, ou conforme, né, o jogo vai acontecendo, ele pode entrar no lugar do Marinho, fazer um gol, fazer uma grande jogada. Ele vai amadurecendo aos poucos, mas sem tanta essa pressão que a gente sabe que existe, principalmente quando o menino, principalmente o atacante, que é veloz, que tem a facilidade no drible, começa a se destacar. É muita pressão, e às vezes tem jogadores que não aguentam essa pressão. Então é bom ele ter no elenco um jogador mais experiente para ele se espelhar, que é o caso do Marinho, e que provavelmente vai ser o titular, né, quando tiver 100%, para que não tenha essa pressão toda em cima dele. Então, eu quero a opinião de vocês em relação ao Ângelo, se vocês acreditam que o Santos pode oferecer um plano de carreira para que ele permaneça mais no Santos, né? Não é porque chegou uma proposta que ele é obrigado a aceitar, né? Óbvio, ainda estamos no campo das especulações, mas caso chegue uma proposta, né, é necessário avaliar se vale a pena segurar mais um pouco, se ele pode ser mais valorizado, porque se ele estourar, começar a sair, fazer um monte de gol, começar a ajudar o Santos a conquistar campeonato, ele vai valer muito mais, né? Então o Santos e o próprio jogador precisa ter esse time, né, de quando aceitar uma proposta ou quando decidir esperar. Então quero a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.